Então, boa noite a todos, a todas. Boa noite. Hoje, a Cultura Orgânica, que é uma iniciativa do Grupo Trabalho 60 Mais, grupo voltado para o protagonismo sênior, e nós estamos fazendo esses encontros a cada 15 dias, voltado para, como o nome diz, buscar uma cultura mais humana, buscar uma maneira de viver no planeta em harmonia, tanto com o planeta como entre nós todos e todas. E, na consciência que a gente tem que, nesse momento, o que mais nós precisamos é de ações iluminadas, né? De ações positivas e construtivas na direção do que nós pretendemos, né? Do que esperamos, não esperamos, né? Do que nós queremos construir, né? E não ficarmos esperando que aconteça. Então a gente se dedica a ouvir aqui com muita honra e com muita alegria pessoas que estão trabalhando no sentido disso produtivamente, construindo caminhos, construindo pontes, trazendo uma, uma, uma nova configuração no planeta que eventualmente não se mostra assim com tanta facilidade. Nós somos uma humanidade é, que praticamente desde o início veio construindo essa situação que nós estamos vivendo hoje, e agora cabe a nós esse privilégio de fazer algo para uma reversão e uma nova possibilidade de vida para os nossos descendentes e para os descendentes dos nossos descendentes. Isso, com certeza, está se manifestando, está ocorrendo, e, e a gente fica muito feliz de participar da forma que a gente pode, né? E então aqui vamos abrir o nosso encontro com a querida Luciana Gomes de Araújo, eh, amiga de muito tempo, colega de faculdade, veterana da Amanda, né, bem dizendo, veterana que também uma pessoa que trouxe muito carinho mesmo na chegada da Amanda Rio Claro, na Unesp, na Faculdade de Ecologia, né, no Instituto Biológico, né? É, é, talvez foi a família da Amanda lá, pelo menos no começo, né? De, com esse calor, esse carinho que ela tem, recebendo a Amanda lá e deixando a gente tranquilo, porque a Amanda estava tranquila, né? Tinha saído de casa aos 18 anos e naquela época não tinha celular. Onde ela morava não tinha telefone, então até que as coisas se acalmaram, né? A gente ficava bem assim, né? Nem e-mail ela tinha quando foi para lá, né? Aí que acabou fazendo um e-mailzinho lá, precisou, né? Aí que a gente podia se comunicar um pouco. Mas isso é só um TBT na segunda-feira aqui que a gente está fazendo. Oi, Sueli. Oi, todas que estão chegando aqui. Então, agora a gente vai passar mesmo, né, para a Lu, falar. Ela mesma vai mostrar esse trabalho integrativo que ela faz, né, como uma ecóloga social, uma socioecóloga, voltada com uma trajetória lindíssima que ela vai falar um pouco para a gente, né? E voltada assim para essa integração do homem com a natureza de uma maneira muito inspirada e inspiradora. Então agora, a partir de agora, nós somos todos ouvidos aqui
para conhecer um pouco disso tudo, tá bom? Então, Lu, está na sua mão aí. Obrigada. Bom, boa noite para todo mundo. Sérgio, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que está aqui também para essa conversa. Para mim está sendo um prazer. Para mim é um momento de fazer uma reflexão com vocês muito importante, porque o tema do qual eu vou falar tem a ver com o meu trabalho, mas tem a ver com as transformações pelas quais eu passei também até descobrir esse caminho. Eu sou uma pessoa acadêmica, mas eu hoje me propus a não fazer uma apresentação acadêmica, mas eu não resisti, fiz uns slides com fotos. Eu consigo pôr aqui, Sérgio? Está dizendo que eu não estou habilitada. Você já está habilitada, sim. Ah, não, não Tô? sei porque você entrou de novo aquela hora, né? Então, espera só um Uhum. minutinho. Pronto, agora já deve estar. Tá, vamos ver se eu vou saber fazer aqui. Esqueci. E eu estou vendo umas amigas queridas aí também, muito bom que vocês estejam aqui. Deixa eu ver se tá certo. Vocês estão vendo a apresentação toda ou estão vendo? Estamos vendo, sim. Tá. Agora Então, sim. tá, né? Bom, então, presenteada também com esse, não sei o nome que se dá para isso, mas com esse quadro de abertura aí lindo, que eu adorei. Meu nome é Luciana Gomes de Araújo, como o Sérgio falou, eu tenho 51 anos e eu nasci em Botucatu. Fui a primeira aí da minha família toda a nascer em Botucatu, né? Todo mundo antes de mim não tem nenhuma ligação com Botucatu. E eu escolhi esse título, né? Suspendendo o Céu, que muita gente estava me perguntando o que é isso, né? Para a integração do ser humano com a natureza. A gente vai voltar a falar desse Suspendendo o Céu lá no fim, tá? Por enquanto, eu quero falar um pouco de mim, para depois a gente falar dessa integração homem-natureza, né? Que ela se dá a partir de mim, né? E com o tempo, eu fui descobrindo que ela se dá também por conta da minha história, das minhas origens, né? E aí, depois que a gente trocar um pouquinho de figurinhas aí sobre o meu olhar da integração homem-natureza, a gente volta e a gente vai suspender o céu. Então, juntos, espero, tá? E aí, vou falar um pouquinho começar falando da minha trajetória de vida, de forma bem resumida, né? 51 anos é bastante. E eu trouxe essa foto porque ela mostra muito do que foi a minha infância e a minha adolescência. Aqui atrás das nossas janelinhas tem uma criança que não sou eu, é minha irmã mais velha, mas estão aí a minha mãe e os meus avós paternos. E essa foto, eu passei toda a minha infância e adolescência, todas as férias em Ubatuba, né, num Ubatuba muito ainda despovoado, vamos dizer assim, né? Para vocês terem uma ideia, essa foto é no Tenório, e ainda você vê ali no fundo casa das pessoas locais, caiçaras, né? Então, eu vivi entre o interior de São Paulo e o litoral, indo e vindo numa distância grande, muito mais naquela época que os carros eram mais lentos, né? E essa minha avó que está aí, ela foi a primeira diretora de escola pública de Ubatuba, né? E eu fui descobrir isso há poucos anos atrás. Ela nunca tinha me contado, nem ninguém. Acho que eu já tinha mais de 45. E ela morava em Cunha na época,
Então, o que ela fazia? Ela pegava o ônibus, descia de Cunha, isso na década de 50, descia de Cunha para Ubatuba, para Paraty, Paraty ela ia até Ubatuba, e para ela conseguir fazer isso, ela colocou meu pai no internato, que era filho único. Então, eu sou neta dessa mulher que, para mim, era uma mulher de vanguarda, ela era uma mulher contemporânea, né? E sou neta desse avô também, que é a parte da minha família mais antiga no Brasil, de portugueses, né? Esse sobrenome que eu tenho vem dessa parte, ninguém sabe por quê, mas ele foi passando. Então, o vô do meu avô era Gomes de Araújo, e esse vô do meu avô vivia, né? Eles viveram em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, e ele também fazia o mesmo caminho que minha avó, até Paraty. Ele era um tropeiro, então ele fazia aquele caminho que descia do Vale do Paraíba até Paraty, e isso eu fui saber também, eu já era mãe, né? Então também acho que essa coisa de que nem todas as famílias têm essa grande tradição, né, de olhar para a história. Então, eu sou fruto disso, isso é só uma parte da minha família, né? A parte da minha mãe aí também daria aí um bom enredo. Mas aí, quando eu tinha de 17 para 18 anos, num momento bem delicado, bem difícil da minha vida e da vida familiar, né, para todos, eu entrei na faculdade, eu fui criada para ir para a universidade pública, né? Então eu fui talhada para isso, e entrei muito jovem na universidade pública e para estudar administração de empresas. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada, o meu quarto era organizado, meu pai achava que eu daria uma ótima secretária, uma ótima diplomata, então ele acabou me mostrando e eu acreditei que seria interessante. E eu, uma boa caipira do interior, da década de 80, tinha o sonho, obviamente, de ir para a capital do estado. Então, nada melhor do que estudar administração de empresas na capital. Mas foi um choque, foi como se eu caísse de um trapézio, porque foi como se eu caísse num vazio. Foi um momento muito difícil, eu não me encontrei nem em São Paulo, nem no curso de administração de empresas, eu não tinha maturidade nenhuma, e nem aquilo tinha nada a ver comigo. Naquele momento, isso acho que é muito importante, porque era um outro mundo, um mundo diferente, por exemplo, de meados da década de 90, né? Depois da grande conferência da ONU no Rio de Janeiro, né, de meio ambiente, muita coisa muda dentro da universidade, inclusive na administração de empresas, né? Mas quando eu chego lá, eu era um ET caipira, uma ET caipira, enfim. E fiquei completamente perdida. E aí, o que acontece? Aí eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia, primeiro como estagiária, depois como coordenadora de projeto. E eu digo que esse é o grande divisor de águas da minha vida. Acho que é um momento de reconexão. A Amazônia é a minha grande primeira escola, talvez a mais importante, para conhecer Brasil, conhecer povo, entender o que é a natureza, o que é viver na natureza, como as pessoas que não têm supermercado, mas que têm a floresta e o rio, como que elas vivem. Então, eu vivi isso, porque eu morei em Manaus, mas eu trabalhei no interior, né, do Amazonas. Eu acho que essa foto mostra um pouco isso, assim, eu lembro que eu cheguei em Manaus, eu vivia de queixo caído, né, porque era muito aprendizado, era um outro mundo, ao mesmo tempo era Brasil. Então, nesse momento, eu conheço o que é uma floresta de fato, eu convivo com um povo, que é esse povo que
socialmente está à margem, né? Que são os ribeirinhos e os caboclos, que vivem pelos interiores, né, da Amazônia, que tem um modo de vida ligado não ao supermercado, hoje em dia está muito diferente, mas ainda assim, né? Mas um povo que tem uma relação estreita com o ambiente onde vive, com a floresta, com o rio, né? Com a pesca, com a caça, com a coleta de frutos, de raízes, de cipós. Então, eu acho que essa foi um presente, foi a grande universidade para mim, para entender o que é o modo de vida de quem vive numa relação estreita, né? E de dependência e de respeito com a natureza. Então, e eu tive um convívio com colegas muito ricos também, e eram colegas que eram ecólogos e biólogos, né? E foi aí que eu falei, a minha praia é ecologia, não é administração de empresas, né? E aí, o que eu fiz, né? Depois de trabalhar anos numa ONG, eu não tinha graduação ainda, eu lembro que a diretora da ONG falou, vai embora estudar, volta daqui só quando você tiver doutorado. E eu fui fazer ecologia, acho que uma parte dessas meninas estão aí hoje, em Rio Claro, então essa minha segunda universidade, né, que é Rio Claro, também foi extremamente rica, em muitas coisas, inclusive, né, nessa rede de amigas, irmãs e pessoas que olham para o mundo de um outro jeito, estamos todas aí pintadas de urucum, que é algo que diz muito também, que os indígenas se pintam, né, para dizer como é que eles estão conectados com o outro, é um gesto de dizer, né, que a gente está junto e a gente tem uma reciprocidade, né, e nesse momento, tudo que eu tive de frustração na administração de empresas, eu tive de dedicação na ecologia, né? Então, eu adorava tudo. Foi um momento também que eu vi que o meu eu político é muito forte, né? Até hoje estou aprendendo a dar boa serventia a esse meu eu político, mas é um eu que critica, que gosta de estar envolvida em questões que precisam mudar, né? E dentro das minhas possibilidades, então, eu acabo me envolvendo com essas coisas. E aí, a gente falou antes de começar, né, de guardiões. Aí, durante a graduação de ecologia, eu me lembro que eu fui procurar uma professora que eu gostava muito, que trabalhava com vegetação. E eu fui pedir trabalho para ela, estágio, sei lá, alguma coisa assim. Ela falou assim, não, de jeito nenhum, Luciana, você não vai trabalhar com planta, não, você tem que trabalhar com gente. Ó, vai falar com tal figura, mas não tem. Se é uma pessoa que você tem que trabalhar com gente, né? E ela estava certa. E aí eu começo um caminho acadêmico que continua até hoje, que entra para a ecologia humana, que entra em contato com a antropologia, e foi a partir da antropologia que eu abri as minhas portinhas da espiritualidade, porque eu vim de uma criação para ser ateia. Então, estou falando isso por quê? Porque, para mim, minha visão de universidade, ela começa lá na minha ida, talvez ela comece na minha casa, nas minhas idas para Ubatuba, mas nas minhas idas para a Amazônia, na possibilidade de, por meio da antropologia, entender que a espiritualidade vive em mim, existe um caminho também para eu aprender nesse sentido, né? E foi nesse momento que eu comecei a trabalhar, então, com aqueles povos que vivem numa relação mais direta com o meio ambiente aqui da nossa região, né? Os caiçaras, e quem são os caiçaras, né? Os caiçaras são todos aqueles que vivem no litoral do Paraná, de São Paulo, do Rio e do Espírito Santo, que vivem na costa, né? Nessa parte do litoral do Brasil,
e que tem aí uma ancestralidade ligada aos portugueses, aos indígenas e os africanos, né? São pessoas, né, e comunidades que ficaram, em boa medida, isoladas muito tempo, né, porque semana passada eu estava conversando com a minha mãe conheceu o litoral norte de São Paulo de jipe, não tinha estrada, era estrada de terra e praia, né, era uma aventura. Então, essa população caiçara, eles ficaram, em certa medida, isolados, mas eles nunca deixaram de se integrar com os ciclos econômicos que estavam acontecendo na região de Santos, de Paraty, de Iguape, do Rio de Janeiro. Então, existia sempre uma integração, tá? Até que chega Rio Santos e todos nós sabemos a mudança que aconteceu nessa região, né? E eu estou falando da Rio Santos, estou falando só do estado de São Paulo, mas se a gente for para o Espírito Santo ou para o Rio de Janeiro, a gente vai ver processos semelhantes, tá? Para falar um pouquinho dos caiçaras, deixa eu tirar esse negócio daqui um pouquinho. Ah, não, mas aí eu não vejo vocês, espera um pouco. Tá, acho que é assim melhor isso. Para falar agora dos caiçaras e continuar a compartilhar com vocês como que essa construção da integração homem-natureza foi se dando em mim, né? Ela também se deu a partir dos estudos, da teoria, então eu vou trazer um pouquinho só de teoria agora, né? Quem é esse homem que está aí? Esse homem é o Garrett Hardin, que escreveu esse artigo em 1969, 68, né? Chamado A Tragédia dos Comuns. Esse artigo é um artigo que, cada vez que eu leio ele, eu já li ele algumas vezes, eu me assusto, eu falo, nossa, verdade que esse cara escreveu isso na tal da Science? E é um artigo extremamente importante, porque ele influenciou fortemente tudo que foi construído dentro da gestão e da conservação da natureza no mundo ocidental. Tá? E qual que é uma das ideias que ele traz, né, nesse artigo? Queria trazer para vocês um pouco assim que o pensamento que vem com essa geração desse cientista é uma geração que vem muito preocupada com o crescimento populacional, então eles acham que a população precisa ser controlada, e é uma geração, e nós carregamos isso também, então acho que primeiro exercício nosso é a gente reconhecer isso, porque todos nós fomos forjados numa cultura ocidental, onde a natureza está separada de nós. A natureza existe para ser usada, para ser controlada, para que desenvolvamos tecnologias, para que tenhamos formas de protegê-la, tá? Então, por mais que a gente abra os nossos olhares, isso está dentro da gente, porque a gente vem de uma cultura que vai trazendo isso durante séculos e séculos, né? E o que o Hardin veio falar? O que é essa tal dessa tragédia dos comuns que ele vê? Ele traz um exemplo aí, uma metáfora, ele traz a metáfora dos pastos de ovelha do Reino Unido, e ele diz o seguinte, que os pastos coletivos do Reino Unido são usados por pastores. Eu sou uma pastora e eu ponho lá 3 ovelhinhas, e ganho meu dinheirinho, mas eu percebo que eu posso pôr mais 3 e ganhar mais dinheiro. E eu continuo fazendo isso. Aí eu percebo que eu posso pôr mais umas 5 e ficar com 11 ovelhas. E continuo ganhando dinheiro. E o pasto vai se desgastando, vai se degradando. E quem paga
o custo por isso são todos os pastores desse pasto coletivo. Mas a minha atitude individual, segundo Harding, vai ser sempre de maximizar aquilo que eu posso ganhar num espaço coletivo. Então, eu, como pastora, vou querer pôr o máximo de ovelha que eu puder para eu ter um retorno maximizado, sabendo que os custos vão ser distribuídos. E vocês, se fossem pastores, fariam o mesmo, de forma que a gente chegaria nessa situação que está aqui embaixo, de um pasto superpopuloso e degradado. Então, a tragédia dos comuns para o Harding é o seguinte, ele diz o seguinte, o ser humano, inevitavelmente, vai usar os recursos naturais de uma forma a esgotá-los, porque o ser humano é um ser econômico racional. E a única forma de controlar isso é por meio do Estado impondo regras ou da propriedade privada. Não existe uso coletivo. Essa é a ideia do Harding. Então, quando a gente vai estudar tudo que se faz para conservar a natureza, criação de parques, conservação da biodiversidade e por aí vai, gestão da pesca nos oceanos, toda a história de gestão e conservação dos recursos naturais traz esse pensamento. Isso é muito forte. Se a gente for fazer uma leitura da nossa legislação, a gente vai encontrar a influência do Harding. Se a gente for fazer uma leitura de como os biólogos são preparados para fazer conservação da natureza, a gente vai olhar, vai achar a influência dessa ideia. Então, isso é muito forte, porque isso também está na gente. Então, para a gente mudar, a gente precisa se desconstruir. Eu estou falando isso porque eu passei por essa desconstrução. Bom, aí, meados da década de 80, um grupo de antropólogos, sociólogos, geógrafos, cientista político, biólogos, falaram, peraí, será que esse Harding está certo? Será que é isso mesmo? Por que eles estavam se perguntando? Porque eram pesquisadores ou pessoas que trabalhavam em ONGs que andavam pelo mundo, que nem eu andei na Amazônia, né? Conhecendo a forma que os caboclos viviam lá e falavam, não, as pessoas não acontece isso nas comunidades, nas sociedades pequenas, nem na Ásia, nem na África, nem na América Central, nem na América do Sul, nem na Amazônia. E eles se juntaram para olhar para isso. E chegaram à seguinte conclusão, que o Harding não estava certo. O que o Harding estava dizendo é, se você tem um espaço coletivo sem regras, sim, você tem uma chance enorme das pessoas usarem o que tem ali e aquilo entrar em exaustão. Mas, na realidade, quando a gente vai olhar as sociedades e os grupos, como eles se organizam, a forma coletiva de vida, ela está permeada de regras, mas que às vezes não está escrito numa legislação, está determinado por uma festa ou por um comportamento. Então, um dos estudos que eles foram resgatar e que tem séculos de história é a gestão, o manejo dos canais de irrigação do sul da Espanha, que funcionam até hoje, com as mesmas regras. E não são regras, como eu disse, do Estado, né, do governo espanhol, mas são regras que estão estabelecidas pelas pessoas que estão compartilhando aquele ambiente, aquele espaço. E essa mulher, a Elinor Ostrom, foi uma das grandes pensadoras, foi a que mais se dedicou a pôr isso em teoria, né? E ela acabou ganhando um Nobel de Economia em 2009, tá? Então, é dentro desse pensamento que
se dá os meus estudos, trazendo principalmente a ideia de que as pessoas se organizam e se auto-organizam para compartilhar, para cooperar, para serem recíprocas. No mundo perfeito e romântico, não, mas isso existe. E para nós não é fácil ver isso, porque isso está misturado no dia a dia das pessoas, nas festas, nas pequenas atitudes. Então, não é fácil olhar para isso e enxergar isso. Também não é fácil, por quê? Porque a gente vive num mundo que é complexo, onde as coisas não acontecem de forma linear. E a gente está acostumado a pensar de forma linear. Efeito e causa, efeito e causa, efeito e causa. E nem sempre é assim. Nós, inclusive, somos sistemas complexos. E a gente se nutre. Se a gente se nutre bem, a gente fica resiliente, a gente se adapta bem, a gente consegue transformar aquelas coisas que a gente quer transformar. Se a gente se maltrata, a gente sabe o que acontece. E o mesmo acontece na natureza. É o mesmo processo. Funcionamos da mesma forma, né? Então, essa ideia da complexidade, ela também é uma ideia na teoria muito importante e que a gente vai também achar nas sociedades que estão vivendo mais ligadas à natureza, né? Esses dias eu estava vendo a apresentação de um colega meu e ele estava contando, por exemplo, no Alto Rio Negro, no Amazonas, as aldeias indígenas, algumas chegam a cultivar 100 variedades de mandioca. E as pessoas, pela folhinha da planta da mandioca, sabem cada uma dessas 100. Não tem nada de simples nisso. A gestão desse supermercado de mandioca é extremamente complexa. E existe uma gestão para saber quais variedades plantar, quais deixar no solo como reserva, quais escolher logo, que farinha que cada uma dá. Então, existe aí uma riqueza enorme de conhecimento nisso. Bom, então, a ideia para mim, basicamente, uma ideia que eu penso muito é como que a gente nutre os sistemas. Como que a gente nutre o mundo, né, para um sistema, para que esse mundo seja um sistema mais recíproco, mais resiliente, né? E a gente tem muito que aprender com os caiçaras, né? E a gente tem muito que trocar com eles, né? Porque eles têm os desafios deles. E aí vamos falar um pouquinho, então, de Trindade, que é uma dos lugares onde eu tenho ainda um convívio muito grande. Eu fiz o meu doutorado lá, mas eu mantive o meu contato com as pessoas lá, e eu acho que essa é uma outra coisa importante, né? As relações afetivas que a gente vai fazendo com o lugar e com as pessoas. Então, essa universidade onde eu estou e que eu acredito não é uma universidade nem da neutralidade, nem desse distanciamento, é uma universidade onde aprende-se juntos. E eu, essa semana, ouvi de um colega que está estudando, que é indígena, um Guarani, e ele falou uma coisa muito legal para mim. Eu falei em produzir conhecimento, ele falou: Luciana, nós não acreditamos em produção de conhecimento, a gente conhece os conhecimentos, a gente conhece outros conhecimentos, mas a gente não produz. Então, ouvir isso e se desconstruir para olhar o mundo a partir de uma outra ótica, de uma outra lógica, de uma outra relação, eu acho que é assim que a gente se muda e muda o mundo, né? E eu acredito que a integração homem-natureza, ela precisa passar por dentro de nós.
e por todos nós. Nós ocidentais, brancos, urbanos, a gente foi forjado para olhar isso de forma separada. Então, cada um tem um caminho, eu estou mostrando o meu caminho, né? E os caiçaras, para mim, Trindade é um lugar que me ensina sempre quando eu vou lá. Para quem conhece lá, aqui é a cabeça do índio, não sei se vocês estão vendo aí, essa rocha que separa Paraty de Ubatuba, não sei se aparece aqui, né? Aqui, olha. Então, até aqui é Paraty, fez a curvinha aqui, é Ubatuba, né? Então, esse é um lugar muito importante para mim. Trindade é uma comunidade caiçara que está num lugar lindíssimo, né? E resiste lá. E há muitos interesses imobiliários de muito dinheiro que eu acho que não gostam muito disso, porque os lugares bonitos do litoral, desse litoral, devem ser grandes condomínios e grandes mansões, e onde já se viu essa população caiçara estar lá, né? E essa luta deles, pelo lugar deles, começa na década de 70, quando Trindade tem uma invasão muito violenta por empresas nacionais e internacionais que se diziam donos e donas daquele lugar. E essa gente de Trindade fala, não, esse lugar aqui é nosso. Alguns tiveram que sair por um tempo, muitas pessoas ficaram vivendo em grutas, nas pedras, nos costões por um tempo, porque esse pessoal que foi lá foi com jagunço, com cavalo, com trator, derrubou casa e fez outras coisas mais violentas e horrorosas do que isso, né? E essas pessoas falaram, não, a gente não vai sair daqui. E teve uma coisa muito interessante que aconteceu nesse momento, que foi o seguinte, nessa época, Trindade era frequentado por paulistanos e cariocas jovens, bem hippies, né? A Nausete foi uma dessas, o Sérgio Frug também, não sei se ele era hippie, mas ele ia lá, que ele me contou. Pré-hippie. E aí se deu uma coisa muito interessante, porque essas pessoas também tinham uma ligação afetiva com os trindadeiros e tinham contatos importantes em São Paulo e no Rio, com advogados importantes, com artistas importantes, e eles resolveram se organizar, se juntar e falar, a gente vai ajudar vocês nessa história aí. Esse é um momento em que isso está acontecendo. Vocês estão vendo aí que tá rolando uma conversa e tem aí esse cara que eu não sei quem é, certamente é alguém dessa moçada que ia fazer turismo em Trindade, tá? E o que acontece, né? Eles ganham essa luta, há uma reconfiguração espacial em Trindade, né? Antes eles viviam separados, como se fossem chácaras, ou que a gente chama de chácaras ou sítios, né? E depois do acordo na justiça que eles tiveram, eles ficaram adensados no que eles chamam de vila. E o que aconteceu em Trindade, né? Trindade é a complexidade em si, porque ao mesmo tempo que você tem gente pescando, você tem os velhos fazendo canoa, né? E são verdadeiros engenheiros, é uma coisa mais linda do mundo ver uma pessoa fazendo um canoa, porque eu não entendo nada disso, mas tem 1000 cálculos, tem uma baita de uma ciência ali, e ao mesmo tempo você tem a modernidade, você tem um turismo horroroso em Trindade, né? Então isso forma um caldo, que é um caldo misturado, que ao mesmo tempo que você tem o pescador e o seu Vitor fazendo canoa e a festa de reis, você tem os que foram para a universidade, voltaram, os que fizeram pousados, que fizeram restaurante, então é tudo junto ao mesmo tempo. Quem que é esse pessoal que está aqui? Esse pessoal que está aqui para quem foi passear já em Trindade e pegou um barco para ir lá na piscina, são os barqueiros de Trindade.
A maioria aqui é nascido aí em Trindade, a Caiçara, e alguns outros não. Uma parte deles também é pescador, e eles são, assim, para mim, professores, e assim, uma gente de uma cabeça maravilhosa, e os caras estão organizados numa associação de barqueiros, extremamente organizadas, e parte dessa organização vem de uma pressão. Que pressão é essa? Do modelo de conservação do Harding, que faz a nossa legislação de parques, que cria um parque que chama Parque Nacional da Serra da Bocaina, que decide estabelecer uma área marinha pequenininha dentro do parque, que é exatamente onde? Em Trindade, no lugar onde eles pescam, que eles fazem uma pesca de rede fixa em Trindade, que é tradicional de lá também, e é a área onde os barcos se abrigam. E o parque chegou e falou, peraí, esse lugar aqui é do Estado, porque é o Estado que tem que controlar. E o parque chegou quando? Chegou na década de 2000, quando o turismo já tinha chegado, a estrada já tinha chegado, a universidade já tinha chegado, e os caras falaram, não, peraí, a gente não vai sair daqui. De novo, ó, vê a história se repetindo, a gente não vai sair daqui, vamos entrar num acordo. Anos e anos e anos e anos de acordo, mais de 10 anos de negociação, esses caras aí estão negociando com o parque, hoje eles conseguiram o que eles queriam, que é o direito, a concessão desta associação fazer o passeio de barco dentro da área do parque. E é uma baita de uma conquista. Aí eles estão fazendo cursos, porque o parque exigiu, vocês têm que ter curso disso, daquilo, de segurança, de bombeiro, e fizeram uma lista para eles de cursos que eles tinham que fazer. E eles se organizaram, tinham os contatos da universidade, a gente ajudou, e os caras fizeram todos os cursos. Então, aqui eles estão fazendo um curso, para quê? Para que eles possam continuar tendo atividade, e eu brinco com eles quando eu vou lá, porque o escritório deles é na praia, né? E é muito legal você ver a dinâmica deles no dia a dia. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente vai fazer turismo nos lugares, a gente não vê essas pessoas, a gente não vê a vida delas, a gente não sabe quem elas são e que elas estão lá. Então, em todo o litoral que a gente vai, isso que eu estou contando para vocês acontece, né? E são pessoas que estão na transformação buscando essa ligação com a natureza, né? Do jeito deles. Bom, e aí a história dessa gente, não só de Trindade, mas de todo o litoral, aqui tem... Aqui, esses três que estão aqui, o Robson, o Dauro e a Adriana, o Robson é de Trindade, o Dauro e a Adriana são da Jureia. A Amanda vai lembrar do Dauro. E o que eles estão fazendo aqui? Eles estão fundando a Coordenação Nacional Caiçara, em Trindade. E por que ela é importante? Caiçaras estão no litoral, um dos litorais mais lindos do Brasil. Vocês acham que alguém do setor imobiliário quer que eles fiquem lá? Não, não querem. Então, eles têm que se organizar e eles têm que lutar pelo seu território. E eles dizem o seguinte, esse lugar que a gente vive está conservado porque nós estamos aqui. As unidades de conservação, que são os parques, as estações ecológicas, ajudam a conservar? Sim, ajudam a conservar. Mas onde o Caiçara não está, você vê condomínio, mansão e prédio. Então, eles estão aí criando isso, e estão criando isso no momento que Trindade resolve ressignificar o que eles chamam de festejo. Eles têm um festejo em todo outubro, para comemorar a vitória daquela luta da década de 70, eu não estou olhando a hora, tá, já estou terminando. E só que esse festejo virou, com o tempo, só venda de bebida, uma coisa que não tinha nada a ver com Trindade. E eles falaram, não, peraí, o festejo é uma festa que a gente tem que ser aqui dentro, a gente tem que trazer o que é importante para a gente. E esse momento eles fazem isso é 2014.
e eles resolvem fazer isso chamando os caiçaras. Então, nesse dia aqui, tem gente do Paraná, tem gente da Jureia, do sul do estado, do Rio de Janeiro, para fazer esse movimento deles se juntarem. Por quê? Porque eles têm também a seguinte pergunta: e os jovens? Porque os jovens de 35, 40 que estão nas comunidades, e eu posso dizer que isso acontece em outros lugares além de Trindade, eles foram para a universidade, voltaram para suas comunidades e falaram: a gente é caiçara, a gente quer morar aqui, a gente quer ganhar o nosso dinheiro aqui, e a gente não quer ninguém dizendo que a gente não é caiçara, porque a gente não vive só de pesca e de plantar mandioca. A gente tem celular, a gente tem carrão caro, a gente tem pousada, a gente pesca também, a gente só consegue continuar pescando porque a gente tem pousada, porque não dá para viver só de pesca, mas a gente é caiçara. E esse pessoal que está chegando agora com 40, casou, tem filhos, são aqueles que ouviram a história dos pais e dos avós naquela luta da década de 70, eles estão se perguntando: e os jovens que estão conectados no celular e não vê nada do que está acontecendo ao redor? Como é que a gente reconecta eles com a nossa cultura, que é a cultura onde a natureza e o ser humano estão juntos? Então, eles têm esse desafio. Então, o resgate do festejo e a criação da Coordenação Nacional Caiçara tem a ver com isso. E aí, toda vez que eles se encontram, o que eles fazem? Corrida de canoa. Então, sempre tem festa. Eu acho que essa é outra coisa para a gente aprender. Todos os povos que estão integrados à natureza têm festa, não é festa de consumo. É festa de vivenciar, é festa de estar junto. Então, eles fazem isso sempre. E a corrida de canoa sempre está, todo encontro de caiçara de Iguape até Cabo Frio, você vai ter no fim do encontro a corrida de canoa. Sem falar das comilanças, né? Bom, e aí, mais uma coisa importante, né? Esse pessoal de Trindade, que é muito esperto, né? Eles montaram, que é a sede da Associação de Moradores. Eu brinco que isso aí podia ser a subprefeitura autônoma de Trindade ou a Universidade de Trindade. Eles têm uma baita de uma estrutura. Então, quando a gente fala em complexidade, quando a gente fala em cooperação, quando a gente fala em reciprocidade, quando a gente fala em resiliência, que são elementos importantes para a gente nutrir um mundo melhor e um mundo integrado, a gente tem que pensar em auto-organização, né? A nossa capacidade de se auto-organizar, porque é na auto-organização que esse encontro entre pessoas faz emergir coisas que são sinérgicas. Ela não é 1 mais 1, né? O que tem nesse verde, nessa construção, não é só a quantidade de reais que eles tiveram para construir isso. Tem muita vontade, tem muita afetividade aí nessa construção. Isso aqui vale ouro. E a gente, quando vai fazer turismo em Trindade, a gente nem entra aí. A gente nem sabe que existe isso aí. Está na rua principal de Trindade. Bom, e por último, estou indo para o final, esse lugar aqui que vocês estão vendo, que está sendo construído no mutirão, e eu pude estar aí, chama-se Escola do Mar. Em 2016, ainda na briga de território com empresas brasileiras que se dizem donas de parte do território aí de Trindade, onde está a Trindade, os seguranças dessa área tiveram uma briga com um rapaz, esse rapaz foi assassinado, tá? Um rapaz de máximo 20 anos, conhecido como Dão.
isso reacendeu a luta deles pelo território. E eles decidiram que eles iam ocupar essa área que ainda é questionada como não sendo deles, que é onde está a Escola do Mar. Esse lugar está de frente para uma das praias. Quando a gente vai lá passear também, a gente anda nesse terreno. É um terreno que é passagem para o turista, chama-se Praça do Dão. A Escola do Mar é uma ideia de criar um espaço de reencontro da cultura, de reencontro das pessoas, do velho com a criança, do velho que sabe fazer farinha, que sabe fazer canoa, que sabe fazer cesto, que sabe fazer forno de farinha de mandioca, com as crianças. É assim que eles revivam, ressignificam e conhecem o conhecimento. Então, eles estão fazendo isso hoje, na Escola do Mar. E hoje estão buscando criar um currículo específico caiçara, para que o ensino seja baseado no conhecimento, por exemplo, desse senhor, que é o seu Vitor, que eu falei antes, que está aqui construindo um forno de assar farinha de mandioca, mas que é o especialista em construção de canoa, que está ensinando os que têm 35, 40 anos, mas que não consegue trazer o que tem 18, 20, porque ele não está nem aí, porque o celular é mais interessante. Então, hoje, eles estão nessa busca também de como ressignificar a integração do jovem com a natureza e a própria cultura. E, por fim, para terminar, peraí, eu vou, então, no Suspendendo o Céu, tá? O Suspendendo o Céu é uma ideia que o Ailton Krenak traz, e ele traz nesse livro que eu indico, é um livrinho rápido, dá para ler numa tarde, maravilhoso, que é um exercício de olhar pelo olhar do Ailton Krenak, que é uma outra forma de olhar ser humano e natureza. É um outro jeito, é o que está nas células do Ailton Krenak, não está nas nossas, nesse sentido. A gente tem que aprender, a gente tem que se desconstruir e construir permanentemente, continuamente. E o Suspendendo o Céu é uma ideia não só dos Krenak, mas de outros parentes do Krenak, de um ritual que se faz quando eles estão com alguma pergunta que eles não sabem responder, ou algum conflito, ou algum problema. Eles fazem um ritual que a representação é realmente você suspender o céu. Para quê? Para que você aumente a sua visão. Então, eu termino com isso. Eu acho que, para mim, isso me tocou demais, porque a minha trajetória foi de ampliando a minha visão, e é uma coisa que acho que está nas minhas células. Eu preciso me alimentar disso sempre. Acho que eu vou ser uma velhinha. Eu espero que eu não cristalize, porque eu preciso desse alimento, de ir expandindo as minhas visões sempre. É isso. Muito bom, Lu. Muito obrigado. É bacana, como você me citou ali, né? Porque eu te falei que já antes de você nascer eu já ia lá em Paraty, só que Paraty era uma maravilha, né? Já era algo que não tinha praticamente nada mesmo, né? Eram 3 praias maravilhosas. A Ana conheceu, Ana, naquela época? Não, naquela época não, mas eu frequentei Paraty a partir dos anos 90. É. Mas, enfim, mudou muito por um lado, né, pelo que você fala, a população, o empreendimento imobiliário, tudo que a gente sabe que a gente está vivendo em todos os lados.
mas o que você traz para a gente assim é essa esperança de ver que o ser humano é mais forte, que o ser humano, quando está junto, quando você fala, como você falou, ele é mais forte. É diferente de ser manipulado. Nós temos que entender isso. A manipulação vem de fora. A vivência, a experiência e a união de acordo com aquilo que é a realidade deles, cria, né, esse conhecimento humano dentro deles, porque é o que existe. O ser humano tem esse dom de saber o que ele precisa. Só que tem tanto marketing em cima da gente que a gente se perde de saber o que a gente precisa. Mas quando aperta, e eles demonstraram essa oportunidade com o apoio de vocês, que você citou, todos esses grupos que dão apoio para eles e tudo isso, é, é uma grande esperança, é esse foco de luz que se espalha, e que vocês são protagonistas mesmo, né? Que vocês estão no campo, vocês estão na área, estão trabalhando direto com essas pessoas e com esse coração consciente e amoroso de vocês, né? E essa ampliação de visão cada vez mais. Então, por isso que eu não temo o futuro. Eu tenho absoluta confiança que essa força humana que a gente vê no rosto dessas pessoas que você trouxe, essa força humana é o suficiente, é o que nós precisamos. É diferente desse êxodo para as grandes cidades, com aquela cobiça de conseguir alguma coisa, e chega aqui e vê que aqui só traz desvio daquilo que é o ser humano. E é isso que a cultura orgânica se propõe, né? A trazer essa consciência do que é ser humano. Bom, desculpe o discurso, não é a minha função aqui fazer, mas eu também quero deixar aberto aí para as pessoas comentarem, né? E perguntarem. O que vocês acham? Está muito silêncio aqui. Ó. Verdade. Luciana, linda a sua apresentação, linda também sua história, né? Essa sua mudança, né? Quer dizer, você veio para São Paulo, não se encontrou, mas aí foi para a Amazônia e o contato com a floresta e com as pessoas de lá devem ter sido realmente tocante, né? E te proporcionou essa mudança de visão, né? E que é maravilhoso, né? Quer dizer, você se encontrou e pôde continuar esse teu caminho até hoje. Parabéns. Obrigada. Obrigada. O que eu acho, eu penso muito nessas populações todas, porque elas estão em todo mundo, né? E aquele eu político lá que eu conheci, né, principalmente em Rio Claro, ele não me deixa quieta. Essas pessoas, elas são extremamente importantes para a conservação da natureza e elas são marginalizadas o tempo todo. Então, por exemplo, existem dados da importância de um tipo de pesca que é a pesca costeira, que não é aquela pesca que você precisa de um grande barco para ir longe.
né? Essa pesca, além dela ser responsável por alimentar, se não me engano, eu acho que é 1 bilhão de pessoas no mundo, ela também é responsável pela conservação de uma diversidade de ecossistemas que acontecem próximo da costa. Porque não é que ali, nessa faixa próxima à costa, você tem sempre o mesmo ambiente. Cada formação rochosa que você tem, e cada tipo de ambiente, você vai ter espécies diferentes de peixe. E quem conhece a ecologia desses peixes, muito mais do que os biólogos, são os pescadores, né? E se a gente for olhar os pescadores no mundo inteiro, é uma categoria sempre marginalizada. Então, e isso tem a ver com a nossa, com essa coisa que todos nós carregamos, do uso, de olhar para a natureza como utilidade, né? E não conseguir dar importância para essas pessoas. Então, por exemplo, em Paraty tem uma coisa acontecendo lá, muito interessante, não é só Paraty, Ubatuba e Angra dos Reis. Existe um grupo muito grande lá que chama Fórum de Comunidades Tradicionais, que reúne não só os caiçaras, mas os quilombolas e os indígenas, os guaranis. E eles há pelo menos uns 8 anos trabalhando com dinheiro da Fundação Nacional de Saúde, da Fiocruz e agora da Petrobras. E eles estão desenvolvendo 3 linhas: educação para as crianças e jovens, turismo de base comunitário. Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro com o turismo e eles sabem que o turismo que acontece ali nos verões é uma coisa que não é sustentável. Ela é destruidora, né? E não sei se a permacultura, mas esse olhar ecológico para o saneamento, para as construções, né? A agroecologia. Então, eles estão... E eles, assim, hoje a gente vê essas populações, elas não querem mais receber a universidade como pessoas que vão lá extrair dados ou dizer a eles o que eles devem fazer. Mas eles querem, eles decidir que pesquisas que serão feitas nos seus territórios. Isso está acontecendo também na Jureia. Se a gente for olhar no mundo, isso está acontecendo no Canadá, com os indígenas do Canadá, está acontecendo na África do Sul, está acontecendo na Austrália. É um processo, e isso tem a ver com a complexidade que está acontecendo no mundo todo, que é pequenininho, mas é uma rede muito grande, que não está conectada. E esse é um trabalho para se fazer, de conectar essas populações todas para que esse movimento se fortaleça, né? Ari Filler, dê-nos a graça da sua afinada inteligência. Não. É que eu estou ouvindo a Luciana falar e foi me vindo na memória um monte de coisa, mas eu queria começar pelo final. É um paralelo, óbvio, né? Ela falou que esses pescadores de curta distância, barcos pequenos, é o equivalente da agricultura familiar versus o latifúndio, que seria a monocultura, que seria grandes navios, grandes esquemas pesqueiros, etc, etc, etc. Mas o que eu quero falar para a Luciana são as ameaças, né? Além da ameaça do celular, vamos dizer assim, como cultura para os jovens, além dos projetos. Eu vou confessar para vocês que uma vez eu quase participei de um projeto aí que não era legal, mas, enfim, além disso, um dia desses, Luciana, você ficou sabendo que tinham 300 ou 400 barcos pesqueiros chineses no litoral da Argentina e do Brasil. E eles vêm pescar, não é um barquinho, são 300, 400, de uma vez. O nosso amigo que mora na Argentina falou que isso aí deu uma confusão lá, porque eles pescam
sabe? Tudo que é chinês é em quantidade, você sabe, né? Não é um barquinho. Ele já vem de 300, 400. E eles vêm com, enfim, agora com uma outra pegada de pegar tudo que é peixe dali, não sobra para ninguém. Quer dizer, naquela área, eles vão devastar. Quer dizer, é uma ameaça nova. A gente nunca imaginou ter 300 ou 400 barcos chineses ao mesmo tempo pescando numa região. E eles vão andando como se fosse uma nuvem de gafanhotos. Eu vou usar uma expressão, uma metáfora. Porque a nuvem de gafanhoto, eu não sou especialista, mas dizem que quando ela passa, ela pega tudo, come tudo e não deixa nada. Quer dizer, essas ameaças globais hoje, e eu tenho muito medo, particularmente, confesso para vocês, da China, porque eles têm essa visão imperial, né? Eles têm, não tem jeito, eles já foram império e hoje dominam o mundo. Basta ver o que está acontecendo. Vocês sabiam? Vou dar uma curiosidade para vocês que um cara me falou um dia desse. Vocês sabiam que está acontecendo uma crise de importação e exportação? Porque o custo de um container hoje se multiplicou 600% de uma hora para outra. Um container que você podia fazer com $900 hoje custa 10 mil. 10 mil dólares. Dólares, eu estou falando, 54 mil reais, 60 mil reais. Ou seja, tudo por questões desse pessoalzinho aí que está influenciando o mundo inteiro. Mas eu quero falar, isso é uma observação para você comentar. Agora, vamos falar do lado bom, né? Não vou ser só o lado... Você falou de um mundo complexo, e eu acho que é muito complexo, é extremamente complexo. Eu, por exemplo, acampei em Trindade. Eu devo ter cruzado com o Frug ali. Você não lembra de uma barraquinha, um pessoal armando, final da tarde? A gente resolveu armar barraca na praia e ninguém falou para a gente que tinha uma coisa chamada borrachudo. Eu nunca vou esquecer que infeliz ideia de montar barraca no fim de tarde. A gente pulava para dentro com a barraca desarmada mesmo, porque era tanto borrachudo que eu nunca vou esquecer. Essa foi a minha experiência em Trindade, em 1970 e pouco. 1970 e pouco. Eu não me lembro de Trindade. Seu rito de passagem. Eu me lembro dos borrachudos, do calor, de eu ficar passando óleo de cozinha, porque era óleo de cozinha no corpo, que falavam que era a melhor coisa, e daquela piscina maravilhosa que tinha perto de uma pedra que a gente tomava banho. Essa é a minha memória. Eu acho que essa piscina tem até hoje, viu? O resto eu não sei. E de uma estrada de terra que, quando a gente descia com chuva, esquece que você não ia subir nunca mais, porque tem que esperar secar aquela estrada, porque é a Cunha-Paraty, né? Da a praia Cunha-Paraty, que a avó da Luciana já fazia todo dia para ir ensinar lá embaixo, né? Ela morava em Cunha, como a Luciana falou no começo. Mas, enfim, eu estou só falando isso, que é minha vivência pessoal. Eu acampei uma vez só em Trindade e a minha memória, a gente fica com essas memórias esquisitas. Mas era um paraíso em termos de beleza. Era um paraíso, né? Agora, quero fechar só dizendo que me anima quando você fala que esse conhecimento legítimo está começando a ser organizado, e a gente sabe que tem muita gente de fora. Quando você falou em Amazônia, né? Quantas empresas de fora não foram pesquisar remédios em princípios ativos e patentear lá fora o conhecimento dos índios? Você deve saber isso melhor do que eu, né? Foram lá fazer, né, algumas ONGs, fica lá com os índios, pega todo o conhecimento de plantas dele e pega e patenteia o princípio ativo na Europa e acabou. A gente está perdido. Que nem a história do açaí, né? Que quase nem sei o que deu a história do açaí aí. Mas o que eu quero dizer
é que eu fico contente. E quando você fala que falta conexão, aí também a gente, Luciana, vocês estão com a faca e o queijo na mão para fazer conexões hoje através de mídias sociais, né? De celular, e até pedir para os jovens ajudarem vocês para conectar toda essa turma aí de litoral do Brasil inteiro, porque isso que você falou é uma verdade. As pessoas têm um conhecimento, mas não compartilham às vezes. Quando eu falo compartilha, não é só com o vizinho, compartilha em grande escala. E graças a Deus, isso que eu estou segurando na mão aqui, que é meu celular, permite hoje você compartilhar em segundos, né? Em segundos, muita coisa bacana, né? E com muita gente ao mesmo tempo, e fazer aquilo que você falou. Eu não uso 1 mais 1. No nosso grupo, eu sempre falo que 2 mais 2 tranquilamente pode ser 5, 6. Eu sempre usei esse exemplo, né? De que a matemática aqui é outra. E, para terminar, eu quero dizer que Suspendendo o Céu, para mim, é uma metáfora que eu não conhecia, muito legal em relação a outra que a gente fala em movimentos aí de startup, que é pensar fora da caixa. Ou seja, em vez de pensar fora da caixa, vamos suspender o céu. Gostei dessa expressão. Gostei. Parabéns. Obrigada, Ari. Eu vi essa notícia sobre os containers também. Eu vi e falei, nossa. Mas quem sabe é uma oportunidade para a gente repensar esse comércio internacional inviável, climaticamente inviável. E os 300 barcos pesqueiros não passaram em Paraty, não? Os chineses? Acho que lá não, mas lá passam outros. Os de Santa Catarina passam. E quem ajuda a mantê-los longe da costa são os pescadores artesanais, porque a gente não consegue ter pessoal suficiente para fazer fiscalização. É verdade. Sabe É um que problema. pouca gente sabe, mas eu trabalhei numa empresa de pesca em Belém do Pará, num evento que aconteceu na minha vida. Eu trabalhei em Belém do Pará, numa empresa de pesca brasileira, que pertencia a um parente meu, me convidou para gerenciar lá, e eu fiquei, não chegou a fazer um ano que eu fiquei lá, mas eu fiquei quase um ano lá. E naquela época o que se via eram barcos japoneses. Naquela época não se falava em barco chinês, porque eu acho que naquela época a China estava muito fechada ainda. Isso foi no começo dos anos 70. Depois que eu me formei em 71, eu fui para lá em 73. E os japoneses já faziam isso, né? Isso não é novidade. Naquela época também que houve ampliação da faixa marinha brasileira para 200 milhas, né? E então isso teve um movimento importante naquela época, mas que não há condição, né, da capitania dos portos aí da marinha de fiscalizar tudo isso. E são esses absurdos, né? Mas de repente, como essa história mesmo, de repente essa questão agora dos contêineres nos leva a repensar esse comércio, né? Todas essas atividades que acontecem no nosso planeta mesmo, todas essas circunstâncias, nenhuma delas é por acaso. Então, quando a gente começa a olhar para a circunstância de outra forma, começa a tentar entender o que aquela circunstância está falando, né? Então, como você bem falou, vamos repensar esse comércio. Porque, é claro, né, essa concorrência asiática em geral aí é uma concorrência absurda, feita na base de sei lá, sociedades altamente manipuladas, né, e escravizadas, sei lá.
tudo isso. Então, tudo tem por trás alguma coisa que vem acontecer, né? Então, eu tenho muito respeito pelas circunstâncias. Eu, como astrólogo, eu estudo circunstância entre céu e terra, suspendendo o céu, descendo o céu para a terra, há mais de quase 40 anos, né? Então, sempre tem uma história por trás das circunstâncias. E a evolução se faz através das circunstâncias, porque muitas vezes a circunstância tem que ser difícil mesmo para que haja mudança, né? Porque senão a mudança não se faz. Agora mesmo, com essa pandemia, com tudo isso, muita gente quer retomar a mesma tipo de estrutura que tinha antes, né? Isso não vai ser possível, porque não é só a pandemia, muitas coisas vão continuar acontecendo, que vão levar para outros destinos. Mas, enfim, é muito bacana assim, para mim saber das coisas boas que vem acontecendo aí, porque é o que a gente procura trazer. Cada 15 dias vem aqui alguém trazendo boas notícias, né? Então, acho que a Lu trouxe boas notícias para a gente, mostrando como o trabalho também é uma coisa bacana que ela trouxe, essa coisa da família dela, da origem, né? Hoje em dia isso é tão importante, porque as coisas têm uma origem também. Então, ela na praia, ali, menina na praia, ela já estava tendo uma experiência do que ia ser o futuro dela, né? Então, ela naquele barco lá na Amazônia, experimentando aquela coisa e se encantando com aquela coisa, né? Constrói essa trajetória, né, que ela fez tão gentilmente de trazer para a gente perceber tudo isso. E a gente, às vezes, dá pouca importância para essa trajetória, para essas circunstâncias que vão construindo uma trajetória e formando o caminho do ser humano. Infelizmente, a gente acostumou, isso já praticamente, a circunstância já está totalmente acabando com isso, mas a gente acostumou a pensar em carreira de longo prazo, carreira de carteira assinada, de multinacional, ou seja, de uma escravidão consentida a vida inteira, né, baseado na mais-valia, mesmo que você tenha consciência disso, mas a ideia de segurança, né, não permitia que a gente suspendesse o céu, né? Então, agora, nós estamos aprendendo isso com quem a gente devia ter ouvido desde o começo, né? Acho que é isso. Isso que você falou me lembrou que a Deise falou, que eu achei fantástico, de que as profissões do futuro não vai ter muito mais essa coisa da carreira, né? Que as pessoas vão precisar se preparar para ir mudando, né? Para ir diversificando. Eu achei isso fantástico. E para mim, isso é uma força a favor da adaptação num mundo complexo. Não dá para a gente funcionar linearmente num mundo que não é linear, né? Exatamente isso. Esse conceito, que de uma certa forma vem de suspender o céu, né? Esse conceito de complexidade é o que governa agora. Então, não tem mais como pensar linear, né? Não. A lei da causa e efeito vai existir sempre, mas é absolutamente complexo tudo isso, porque tem 1000 causas e 1000 efeitos, multidimensionalidade, tudo isso funcionando ao mesmo tempo, né? E o que eu queria falar, que é uma coisa que para mim assim, faz muito sentido, e que eu busco fazer isso, que é quando a gente vai fazer turismo de natureza. Na natureza sempre tem os moradores daquela natureza, né? Que a gente
que a gente aproveite isso também, que a gente troque com eles também, porque é importante para eles, é importante para a gente, é um exercício de integração. E eu falo isso porque vendem-se para a gente experiências de natureza sem o ser humano. Em todo lugar tem gente morando, né? Então, essa transformação é importante na área do turismo. Eu acho que é muito importante. Luciana, deixa eu só falar um negócio. Você conhece uma empresa chamada Vivejar? Não. São umas mulheres, startup, que eu conheci há uns anos atrás, e elas fizeram um trabalho maravilhoso, começou no Vale do Jequitinhonha, com um turismo em que a pessoa vai lá, aí ela vai conhecer os artesanatos, vai conhecer não só o artesanato, mas os artesãos, né? E vai por aí afora. Elas têm essa pegada de um turismo mais humanizado, não só de produtos, porque às vezes a gente chega num lugar, realmente, olha que coisa bonita, que artesanato bonito, você quer comprar, você leva para casa. Eu sempre falava assim, nossa, mas esse negócio que eu comprei aqui, de areia, de barro, sei lá de onde, quando chega em São Paulo e eu ponho em cima do móvel, não sei, não fica tão legal como era lá. Ele tem outro, perde um pouco quando você traz o artesanato puro, mas eu trazia as lembranças do local. Quer dizer, o artesanato não vinha só do produto em si. E essas moças Vivejar, elas são muito legais, elas fazem essa coisa da vivência e da interação com a população, inclusive na Amazônia, num passeio de barco lá no Amazonas, né? Agora tem isso, esses passeios de barco, que é caro, mas são passeios de barco em que você pode, não digo interagir, mas você pode percorrer essas populações ribeirinhas, né? Que sem o barco, o máximo que você vai é da pousada até a praia, né? Sei lá, né? E o barco permite isso, né? Então, Vivejar é um pessoal muito legal. E para continuar a dar boas notícias, eu quero dizer para vocês que nunca esteve tão em alta uma energia como a solar e a eólica. Então, a solar e a eólica hoje vão desde a pessoa pôr na sua própria casa para diminuir a conta de luz, e tem até financiamento para isso, banco, porque é um pouco caro no início, né? O investimento inicial é caro, até enormes parques solares, eólicos que estão sendo feitos. É uma das coisas que eu mais gosto de ver, é que o Brasil, né, que sempre foi, acho que, um dos países mais ricos do mundo em sol, em vento, em natureza, nunca explorava. E de uns anos para cá está bombando, porque as pessoas estão, né, vindo aqui também produzir os equipamentos e tem uma necessidade, né, de que a energia elétrica sempre vai ficar mais cara, a que vem da rede. E se você tem um pouco, inclusive para os caiçaras, viu, Luciana? Para os caiçaras, para eles poderem sobreviver, ter um freezer próprio, energia elétrica, né? Ganhar dinheiro, etc. No sentido bom, ter um pequeno negócio, é importante ter uma energia elétrica. E aí entra a solar, entra a eólica, e, enfim, a pequena produção que tem a ver com eles, né? Então, isso é uma coisa que está crescendo muito, muito mesmo. E gera trabalho e renda. A gente fala mal dos grandes projetos, mas um parque solar gera milhares de empregos durante muito tempo, né? O solar gera mais emprego que o eólico, mas, enfim, isso é uma coisa legal que está acontecendo no Brasil, que não acontecia há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Está começando, e muito forte. Então, a gente vive num mundo paradoxal. O Sérgio me conhece.
eu uso um termo VUCASA. Para quem não sabe, o VUCA é famoso, que é o mundo volátil, em inglês, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo. E eu acrescentei o SA. Além de ser volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele é sistêmico e acelerado. Por isso que eu chamo de VUCASA. E cada dia a gente vê isso, né? As coisas são muito complexas, muito. Não tem mocinho bandido. Isso me irrita um pouco hoje. As pessoas dizerem, aquilo é mocinho, aquilo é bandido. Eu falo, não, não, não. A coisa é um pouco mais complexa do que um bang-bang dos anos 70. Não vai me dizer que é o Clint Eastwood com o revólver na mão e o bandido e vamos ver quem atira primeiro. É um pouco mais complexo que isso, né? O mundo hoje. Então, enfim, isso aí é uma conversa meia complicada, porque as pessoas estão, infelizmente, polarizadas em Pois tudo, é, em tudo. pois é. Gente, eu queria fazer uma observação aqui off-top, porque eu estou vendo a Flor cozinhando ali. Eu estou achando que é a Fernanda que essa Flor está cozinhando aí. E então vem dar o ar da sua graça aqui, porque hoje nós temos Rio Claro Tá aqui frio bem lá, menino. representado, né? Tá frio na mantiqueira. Ai, tá tão gostoso fazer essa janta ouvindo vocês nem imaginam. Tá tão gostoso. Não dá para Viu? parar, né, para ouvir, então fica cozinhando ouvindo. Que frio, Tá Fernanda, frio. que tá aí, menina. Tá frio. Tá Legal. frio. Gente, bom, a gente está na hora. Se alguém tem alguma coisa para comentar ainda, para perguntar, faça-o agora. Se não, vamos passar para a Lu fazer as considerações finais dela, agradecendo muito a presença, trazer essa beleza aí de meia vida. Daqui uns 30 anos a gente convida para falar os outros 30 aqui, como é que foram. E, mas pode vir antes também, viu? Então, ficamos muito felizes de estar mais uma vez reunidos aqui e mais uma vez com uma pessoa que trabalha todo dia, a vida toda, por algo importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para o nosso planeta e para a nossa individualidade também. Então, obrigado, Lu, e fica com você as últimas palavras. Quero agradecer. Para mim foi um prazer. Eu sou uma militante da universidade. Eu acho que a universidade não é um ente deslocado do presente, da contemporaneidade, é um ente também em constante transformação, e eu gosto disso. Eu quero terminar, porque a hora que eu estava fazendo aqui, eu lembrei de um livro que eu estou lendo, eu não terminei ele, que está me encantando demais. Não é um livro acadêmico, ele é escrito por um economista, chama-se Bem Viver. E é muito legal, porque ele traz esse conceito do bem viver, que nasce no Equador e na Bolívia, e ele é um pensamento que se propõe a gente a se nutrir para transcender o jeito que se vive hoje. E o cara escreve super bem, ele chama Alberto Acosta, é um equatoriano que concebeu isso
isso seria o cerne da Constituição do Equador. Houve desentendimentos no âmbito político, uma parte disso foi para a Constituição, mas ele saiu do governo, porque a ideia dele já estava sendo, vamos dizer assim, cooptada de uma forma que ele não gostou. Não é só dele essa ideia, mas eu acho que é um livro para a gente que busca esse outro mundo, é um livro muito bacana. Muito gostoso de ler, muito consistente, inteligente, eu deixo aí de dica. Mostra aí a capa, está com ele na mão? Não estou com ele aqui. Ah, que eu vi você mexendo num papel. Bem viver, né? Não, ele não está aqui, ele tem em PDF. Quem lê, eu leio no papel. Na verdade, eu tenho... Tudo bem. Não suporto ler na tela. Bem Viver, da editora Elefante, será que tem isso? Sou péssima. Alberto Acosta, isso aqui. Não tenho a capa dele aqui. Devia ter posto. Não, tudo bem. É que eu achei. Então é isso. Eu até aproveito para dizer que eu tenho ouvido algumas coisas assim. Eu acho que o Equador está crescendo, assumindo um novo protagonismo na América Latina, e parece que o Equador tem muito a aportar também para nós, né? Esse lado do Pacífico, né? Então, é muito lindo lá, eu não conheço, mas Galápagos e tal, um país parece privilegiado mesmo, vamos aguardar. Então, Lu, muito obrigado. E vamos tomar uma caipirinha lá em Paraty uma hora dessa. Vamos. Vamos, estão todos convidados aí para a Trindade. Todo mundo que vai para a Trindade comigo muda a visão, hein, do que é aquele lugar. Hoje é um caos, né? É isso aí. Ô Frug, a gente podia organizar um passeio na cultura um dia, hein? Pois é, então. Trindade, hein? Então, vamos pôr na agenda aí. Vamos pôr na agenda. Bom, gente, então é isso. Deixa eu tirar aqui. Beijo para vocês. Gratidão por mais esse encontro. E bye bye. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite, obrigado, Luciana. Obrigada. Muito bom, Luciana. Obrigada. Tchau. Oi, Rose. Boa noite, gente. Até mais, foi muito bom. Obrigada. Tchau. Obrigada, Tchau, pessoal. Obrigada, Boa Lívia. noite. Eu consigo sair. Logo você sai. Então, tudo bem, Lu? Tudo bem, só quero agradecer. Nós é que agradecemos, e você fica com essa gravação, esse documentozinho interessante, né? Que Sim. os seus netos, em vez de mostrar a foto da avó, vão mostrar um vídeo da avó falando. Tá certo? Tá bom. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Sueli, se ainda estiver aí.